Vamos continuar então, irmãos, nosso estudo. Nós estamos na lição 3. A leitura, capítulo 8, verso 1, até o capítulo 9, 18. Vamos fazer a leitura mais para frente, a gente lê algumas dessas partes aqui. Já entrando aqui na introdução, ele fala a respeito da forma que o livro de Provérbios, nesse caso aqui, nessa parte, está utilizando. Sabemos que grande parte da Bíblia traz poesias e formas de linguagem diferentes para nos ensinar. E o livro de Provérbios, ele traz uma dessas linguagens aqui chamada de personificação. Hoje veremos como Salomão utilizou essa figura de linguagem para trazer o ensino divino ao povo de Deus. Então é uma forma diferente de explicar. Às vezes, como a lição diz aqui, se você fizer uma repreensão direta, você tem maior dificuldade de atingir determinada pessoa, um filho ou alguém. Mas se você fizer uma ilustração ou alguma forma diferente de se falar, você atinge melhor. A gente lembra de Davi mesmo, quando ele foi questionado, contada aquela parábola lá da ovelhinha. Então a gente percebe a forma de se contar alguma coisa, de se repreender alguém. O ponto 1, ele continua explicando um pouquinho o que é essa tal de personificação e ensino aqui. Então aqui, a personificação é um método milenar de ensino, sendo traçada desde o Antigo Egito. Ela concede personalidade aos conceitos, fazendo com que haja proximidade e intimidade entre o aprendiz e o aprendizado. E aqui, então, no livro de Provérbios, especificamente nesse lugar onde nós estamos estudando, ele traz a mulher sabedoria e a mulher loucura, para que ninguém pense que é uma perseguição à mulher. A mulher foi escolhida aqui porque sabedoria é feminino, é uma palavra feminina, então colocou mulher. Poderia ser outra palavra, o homem loucura, o homem sabedoria. Mas é uma forma de se falar de um tema, e com certeza ele está falando a respeito do cuidado, que nós devemos ter em buscar. É uma exortação a vivermos em sabedoria. Se a gente observar, por exemplo, o livro de Provérbios, a gente estudou em outra lição que o Salomão estava falando com o seu filho, É interessante que eu sempre li Provérbios, eu nunca pensei em Salomão falando com o seu filho. Quando a gente lê lá, filho meu, eu pensei em mim, É Deus falando comigo. Mas é uma forma também em a gente ouvir Salomão falando com o filho dele, é uma forma da gente ouvir Deus falando conosco. E quando fala de Salomão, a sabedoria não é de Salomão, a sabedoria vem de Deus. Então, nós sabemos que está falando sobre Deus. Essa voz, sabedoria, é a voz de Deus. E aí a gente vai perceber, são formas diferentes de se comunicar a mesma ideia, o mesmo princípio. Como mesmo aqui a nossa lição afirma que nós estamos falando de uma pessoa também, que é Jesus. Conhecemos a pessoa que encarna todas as virtudes cristãs. Ela se chama Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Certo?
Se eu for rápido desse jeito, acabou, daqui a pouco acaba a aula, né? Alguém quer ajudar aí nessa parte inicial? Vamos seguindo então, os irmãos ajudem que hoje eu estou rápido. Primeiro tópico então, a mulher sabedoria. A mulher sabedoria é apresentada por Salomão em Provérbios 1, 20 a 33. Interessantemente aparece clamando ou gritando na cidade. Eu não sei quantas mãos eu preciso e quantos lugares para guardar as coisas aqui. Vamos ver se eu dou conta aqui. Passa esse para cá. A gente vai ver em dois momentos aqui essa fala, né, da mulher sabedoria e da mulher loucura. Em alguns momentos essa mulher loucura é chamada de mulher adúltera. Obrigado. Coloca ele mais um pouquinho para cima. Ela é chamada também de mulher adúltera. Aí, obrigado. Vamos espalhar aqui as coisas aqui. É isso aí, né, Neto? Precisa de mais coisas aqui. E a gente vê então, lá em Provérbios 1, abra a sua Bíblia, por exemplo, em Provérbios 1. Você vê lá, a partir do verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E o que essa sabedoria fala? Até quando, honestos, amarei a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, os loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. E aí ela segue, né, falando. Algo bem parecido a gente encontra em Provérbios 8, que já é o texto da nossa leitura da semana. Provérbios 8:1 é bem parecido, ó. Não clama porventura a sabedoria, e o seu entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das verdades, ela se coloca junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. E aí a mesma coisa, o que ela fala? A vós outros homens clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. E aí segue também, falarei coisas excelentes e tudo mais. Algo que a gente pode tirar de lição já aqui nesse início, quando diz que ela grita, que ela fala, que ela clama. Às vezes a gente tem a ideia de que o mal é algo que está gritando constantemente, tentando nos levar para o caminho ruim, como se a gente não tivesse também o ensino, clamando, falando. Isso é uma mentira. Todos nós somos exortados constantemente pela sabedoria. Todos nós temos esse privilégio de ouvir do Espírito Santo de Deus qual é o verdadeiro caminho, para onde que nós devemos seguir. Então esta é a voz que devemos ouvir, que devemos seguir, devemos estar interessados. A mulher sabedoria aparece no papel de profetisa, discursando e exortando os homens a receberem seu conselho e alertando sobre a condenação que recairá sobre aqueles que
que rejeitarem. Aqui na lição ele já disse que a mulher sabedoria faz um contraste com a mulher adúltera. Nós não queremos entrar nesse tópico totalmente, mas a gente vai falar um pouquinho, porque depois nós vamos repetir no próximo tópico, que é a mulher loucura. Mas há o contraste com Provérbios 7, da mesma forma que existe Provérbios 1 e 8 falando sobre a sabedoria, Provérbios 7 e Provérbios 9 vai falar-se sobre essa loucura aqui. 7 diz: mais advertências contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. E aí ele fala, né, sobre esta oferta da mulher adúltera. Guarde dessa mulher estranha, que vem com lisonjeia com palavras. Então a mesma ideia, o mesmo princípio. Enquanto a sabedoria clama, falamos e enfatizamos que ela clama, a loucura também grita, também clama, e se oferece de certas formas mais sorrateiras aqui, né? Então depois a gente volta a falar sobre isso. A lição deixa claro aqui que é apenas uma forma de linguagem, personificação, não significa que as mulheres devem encarar isso aqui, né, como modelo de mulher, sair gritando aí pela rua, sabedoria, né? Acho que ninguém pensou em fazer isso. Mulher sabedoria, ela é uma personificação feminina que nos alerta para que ouçamos a sabedoria que vem de Deus e procuremos diligentemente seguir os seus passos. Então ela é a palavra, mediadora da verdade. E assim é a sabedoria de Deus apresentada a nós. Ela se exalta e traz promessas de bênçãos e prosperidade para aqueles que dão ouvido. Capítulo 8, a partir do verso 12, vamos ler aqui. Quem que está com o microfone? Lê para nós. Pedro está com o microfone aí? É de 12 a 21. Provérbios capítulo 8, de 12 a 21. Aqui são as promessas de bênçãos e prosperidade para aqueles que dão ouvido ao seu ensino. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. E a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, e eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. É o 21. Isso. Então você percebe, né? São muitos argumentos a favor da sabedoria. Eu habito com a prudência, com o conhecimento, com o temor do Senhor. A sabedoria é esse caminho, é o conselho da verdade. E aqui diz, por meu intermédio, reinam reis, governam príncipes. Riquezas
maiores são conquistadas do que qualquer ouro, tesouro. Caminho da justiça, da verdade. Então a gente percebe toda esta palavra que nos chama à verdade. Irmãos, acho que nós sabemos muito bem, quando nós ouvimos falar sobre mandamentos de Deus, quando nós ouvimos falar sobre o ensino da palavra, né? Que riqueza nós temos diante do mundo ímpio de conhecer a verdade, porque o ímpio, para eles, a sabedoria é loucura, a nossa sabedoria é detestável, por isso muitas vezes perseguem quem anda direito, eles ficam enraivecidos, né? Como diz a palavra, mas nós podemos compreender esse caminho. Sempre quando falamos de lei, né? A lei não é algo que Deus fez para nos punir, para nos manter presos. Não, preso e escravo é quem vive sem lei, é quem acha que pode fazer o que quer. Que tristeza quando a gente olha, né, para esse mundo e vê as coisas que estão fazendo com a própria vida, estão destruindo. Que tristeza a gente vê pessoas que vão pelo caminho do roubo, o caminho da injustiça, o caminho de tanta maldade que existe nesse mundo. E a gente vê então isso aqui, né? Esse ensino a respeito da sabedoria, a mulher sabedoria. Vamos para a mulher loucura. Que contraste a gente vai perceber aqui. Capítulo 9, 13 a 18 diz: a loucura é mulher apaixonada e ignorante, e não sabe coisa alguma, assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Tanto a mulher sabedoria como a mulher loucura convidam o jovem, o ingênuo, o nécio. Por quê? Porque o sábio já está no caminho da sabedoria. É claro que ele sempre precisa continuar ouvindo essa sabedoria, mas o principal chamado é aquele que está fora, né? Você não chama vem para cá, para dentro da igreja, quem já está dentro, né? Então venha para cá você. E por que o jovem? Porque muitas vezes o jovem ele tem essa tendência maior, vamos dizer assim, de se iludir com as coisas do mundo, não sabe ainda no que vai dar. E por que esse nécio? Porque o nécio não precisa ser jovem, ele pode ter avançada idade e continuou nécio, continuou ignorante, continuou sem sabedoria. E quem vai atrás desses dois? A loucura e a sabedoria. É Deus chamando para si, para o caminho da sabedoria, aquele fraco, aquele que está longe, desviado. E é o inimigo chamando a loucura, convidando para si. A diferença dessas duas mulheres, loucura e sabedoria, é que a sabedoria fala a verdade. A loucura mente. Ela tem argumentos mentirosos. Vocês perceberam aqui? Fala, águas roubadas são doces, pão comido às ocultas é agradável. Ou seja, a loucura oferece um caminho de prazer, de satisfação imediata, intensa, mas é temporária. E que mundo nós vivemos hoje, irmãos, onde as pessoas querem satisfazer-se imediatamente.
Hoje nós ficamos bravos com qualquer coisa que demore, a gente quer que aconteça no mesmo segundo. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. A busca por prazer, essa é uma oferta, digamos assim, muito atrativa aos jovens e aos chamados nécios aqui. Essa é uma oferta feita a essa mulher loucura. Embora haja essa conotação de mulher apaixonada, de adultério, nós sabemos que a lição, ela vai falar sobre isso, e que a ideia aqui é geral, é qualquer chamado à loucura, seja em qualquer área, um pecado em qualquer área, que leve ao afastamento da sabedoria de Deus. Nós estamos sujeitos a este chamado, como diz aqui. A gente lembra de Gênesis, né? Não tem como não lembrar de Gênesis 3, a serpente dizendo: é certo que não morrereis, né? É certo que não morrereis. Aqui então há essa tentativa de apresentar um caminho de morte como prazeroso. Satisfação temporária, mas intensa e imediata. Olha que mistura, né? Que receita que o inimigo tem. Você acha que o inimigo vai falar para você: ah, não, cometa esse pecado aí, não tem problema não, mas amanhã você se arrepende, e domingo você vai na igreja, está tudo certo. Ou fale: ah, você merece, né? Nós, quando estudamos sobre idolatria, tem essa ideia de você merece, né? Você merece um prêmio, descansa, você já trabalhou demais, você já fez demais. Essa é uma tentativa da mulher loucura, de nos levar para distante de Deus. Salomão insiste sobre os jovens e ingênuos que desprezam a sabedoria. Eles, porém, não sabem que ali estamos mortos e que os convidados estão nas profundezas do inferno. Então aí nós temos uma lição que ela é uma lição básica de tudo que a gente tem aprendido. Ouvimos a quem? Quem nós ouvimos é deste o nosso coração. Se nós ouvimos a Deus, nós estamos adorando, glorificando a Deus. Se nós ouvimos a loucura, nós estamos fugindo por esse caminho. E aí qual é a consequência? Enquanto a mulher sabedoria leva a Deus e as suas bênçãos, a mulher loucura leva à morte e à destruição de seus seguidores. Agora chegou a vez de vocês me ajudarem. Quem quer falar alguma coisa? Eu estava vendo uma estatística falando aqui dos jovens, né? No ano de 2019, essa estatística diz que 66% dos jovens saíram da igreja. Som. Acho que é um pouquinho mais alto. Então, a porcentagem é bastante grande, 66% dos jovens que saem da igreja ou abandonam a igreja. É uma preocupação que eu creio que todos têm, né? E a gente às vezes fica se perguntando por que os jovens saem da igreja. E às vezes a gente até se preocupa, achando que a igreja não cria... não trabalha devidamente, ou onde a igreja tem falhado. Mas essa lição aqui eu acho que trouxe bastante ensinamento para a gente, não para a gente se acomodar, mas para a gente ver que a oferta ela é muito grande. Quando fala aqui da mulher loucura e a mulher sabedoria,
nós vemos que a loucura, né, que é chamando para fazer as coisas erradas, né, essa expressão da mulher, ela é muito grande, é desafiadora e mostrando coisas boas, né? O que é amargo é doce, o que é prazeroso. Então é uma luta. E nós sabemos que tudo que é oferecido tem um objetivo. O objetivo é atrair para a morte. Então essa lição ela é muito importante e nós temos assim com mais clareza em ler o livro de Provérbios, olhando não para a sabedoria de Salomão, nem que a gente onde é que está, quer saber de sabedoria? Vê lá Provérbios, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, né? Mas quem que inspirou Salomão? E nós vamos ver mais para frente, não vou falar disso. É o próprio Deus, ele está falando desde o começo que a sabedoria existe desde o começo. É o próprio Jesus. Como é bom a gente saber, né? Ter cada vez que a gente vai ler a Bíblia, você lê lá um texto, não ficar pensando, fala a mulher convidando as pessoas, mas como diz ali que é uma figura feminina, não? Isso que se trata a mulher. Mas nós sabemos que é um lado do pecado querendo tirar as pessoas da comunhão com Deus. Então é muito bom a gente saber isso. Sobre os filhos, né? A gente vê muitas vezes como o mundo atrai, né? No sentido das questões da vida, e também muitas vezes a própria estrutura dos lares, né? Se nós formos analisar, não culpando os pais em si, mas muitas vezes já culpando, né? Os pais já não levavam a sério a vida com Deus, culto doméstico, não participavam da igreja e não incentivavam seus filhos. O filho não quer a igreja, não vai. Então, quando a gente percebe isso também é um problema, né? E principalmente como nós falamos, né, do mundo tão separado hoje em dia, as pessoas estão muito na internet ou naquilo que elas assistem ali dentro, né? Porque antes a gente falava, a televisão influencia e tal, mas a pessoa não ficava o dia inteiro na televisão, né? Ficava até muito tempo, assistia um filme, uma outra coisa. Mas hoje, infelizmente, muitos jovens, adolescentes, eles estão criando a sua cultura, a sua ideia naquilo que eles veem nesses influenciadores, nesses youtubers, e ali eles estão seguindo aquilo ali. E a gente nem sabe, né, o que está acontecendo, com certeza. Mas como a lição diz, né, não são só os jovens, nós de cabelo branco até sem cabelo, nós muitas vezes estamos deixando a diligência que ela precisa ser constante em toda a nossa vida, a diligência em relação à nossa vida com Deus, nossos compromissos. E o mundo tem sido atrativo nesse sentido das distrações, né? Às vezes mais do que um pecado, nós estamos muito distraídos com os afazeres, com os trabalhos, com os cursos, com tanta coisa, que vamos devagarinho deixando a firmeza que nós temos e acabamos ouvindo aquilo que não deveríamos ouvir. Pode falar. Aqui no capítulo 7, verso 9, está escrito que a loucura, ela não age como a sabedoria. A sabedoria grita, levanta sua voz, mas nem sempre ela é ouvida. Quanto à loucura, ela é feita às escuras. E eu fiquei pensando num exemplo. Esse pessoal que trabalha com drogas, por exemplo. Quem anda ali pela região do Parque São Jorge, para cima ali, a Vila Mariana, cada esquina você vê um menino,
ou 2, 3, eles não falam nada. Mas quem ouve a loucura, quem está a fim de praticar loucuras, já sabe o que eles estão fazendo ali e qual é o propósito. Então é interessante que o diabo, ele é sábio também, ele é astuto. Já pensou se saísse gritando pela rua, quem quer comprar droga, quem quer comprar isso, quem quer comprar aquilo, até já foi liberado, vamos comprar, vamos usar? Não, não é dessa forma. E o senhor falou antes que quando se desvia dos mandamentos da lei de Deus, acha-se que está vivendo livre. Não, está se prendendo às coisas ruins. É a loucura. Quando a gente deixa de obedecer uma ordem, estamos fazendo o quê? Praticando uma loucura. E isso vai trazer prejuízo para mim, para a pessoa individualmente, para as pessoas que estão ao seu lado, para a sua comunidade, para a sua família, e por aí diante vai se estendendo. Então a loucura aqui, eu vou até tirar a palavra mulher aqui, mas é isso, ela não grita não. E por que ela é mais ouvida do que a sabedoria que grita? Nós não sabemos, eu não tenho explicação para isso. Se tiver, me ajude a entender, porque nós não conseguimos entender. E aí voltamos lá no estudo da devocional. Por que o Davi estava falando, por que tanta demora? Por quê? Porque nós precisamos, nós não temos, digamos assim, controle dos nossos dias. É para hoje. Ontem mesmo a gente conversava a respeito disso. A gente sai de manhã, não sabe se volta à tarde. Por quê? A nossa vida não está sob o nosso controle. Aí que a sabedoria vai, grita, enquanto a loucura fala baixinho no ouvido, não tem importância não. Isso é o que o pessoal fala. Mas você é dono do seu, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Então há uma interrogação muito grande nesse meio, e se nós não buscarmos firmeza na sabedoria, aquilo que o senhor falou, cabelo branco ou sem cabelo, corre o mesmo risco. Por isso que nós temos que estar ligados com Deus, na palavra de Deus, e buscarmos isso com a maior força que tivermos, porque senão o cochichar da loucura está sempre ao nosso lado. Eu acredito que é até fácil descobrir porque a loucura tem essa forma, né, no sentido de conquistar mais as pessoas, porque ela é mentirosa. A oferta dela é de muito prazer. Você chega para alguém e fala, olha, vamos fazer uma dieta que você vai ficar saudável. Aí você vai ter que comer só isso aqui, né? Bem pouquinho e tal. Aí vem a loucura e fala, não, vamos lá para o churrasco, lá, rodízio, tudo bem, não vai acontecer nada com você. Quem que você vai ouvir? Então, muitas vezes é a oferta que ela traz, né? Muito atraente. É o lucro. Você pode falar, olha, você deve se esforçar, ir para a faculdade, trabalhar, arrumar um emprego, tá. Ah, não, faz isso não, vamos, é só você entrar aqui nesse joguinho da internet aqui que você vai ganhar 10 mil por dia, só jogando, só apertando um botão assim. Você quer apertar um botãozinho e ganhar 10 mil ou você quer se matar de trabalhar? Então a loucura, ela vem nessa estratégia, né, de oferecer imediatamente aquilo que você quer, só que ela é mentirosa. Não é verdade. Quer falar? Né? É isso que acontece muitas vezes. E a questão dela gritar ou não, aí a gente é uma forma diferente, né? Porque na cabeça às vezes é como se fosse um grito, porque ela está ali também falando, né? Aquela história das vozes que a gente tem na nossa mente, né? Enquanto Deus fala, o pecado, o caminho ruim está ali falando sempre também. Ela grita porque o significado de gritar, porque ela tem liberdade, né, pastor? Não é verdade? Pode falar em qualquer lugar.
Agora, vai falar daquilo que eu disse em qualquer lugar que não vai dar certo, não. Vai ficar ruim. Cristo e a sabedoria. Sabemos que nós estamos falando de sabedoria, estamos falando da palavra, estamos falando de Deus, estamos falando das palavras de Salomão, principalmente estamos falando daquilo que Deus nos ensina através de Jesus. Então aqui diz, podemos afirmar que à luz da palavra de Deus, que Jesus é a personificação de tudo aquilo que é virtuoso, perfeito, por ser a expressão exata do ser de Deus. Não, é aqui mesmo por enquanto. Por ser a expressão exata do ser de Deus. Como a mulher sabedoria e as suas alegações se relacionam com o Filho de Deus? E aí então é o A. Primeiro, a sabedoria para interpretar. Ele fala aqui a respeito desses paralelos entre a pessoa de Cristo e a sabedoria de Salomão. Primeiro dizendo que, por mais que haja esse relacionamento, é claro que Cristo é superior. Cristo é superior à sabedoria de Salomão ou qualquer outro escrito aqui. O Filho de Deus é maior e a sabedoria são os próprios ensinos de Salomão, que vem de Deus, é claro. Então, o poema foi escrito para demonstrar os motivos pelos quais os homens devem aceitar a sabedoria divina. É uma forma que foi dita, a gente voltaria lá para o tópico 1, que foi uma personificação, uma forma de linguagem para nos convencer, para nos levar, uma forma diferente para nos levar ao conhecimento de Deus. Pois diz aqui similaridade entre a sabedoria, entre Cristo e a sabedoria. A sabedoria pode ser considerada um tipo de Cristo. E aí, algumas questões aqui. Ambos existiam com Deus antes de todas as coisas. Aqui ele está seguindo o texto bíblico. Me ajude a achar aqui. É o capítulo 8? Não clama por ventura. Isso, obrigado. Me salvou. Está vendo aqui, ó? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Então ele vai seguindo esse texto para criar esses pontos que estão na revista. Então, primeiro ponto, ambos existiam antes de todas as coisas. Ambos tiveram papel na criação. Ambos desceram do céu para habitar com a humanidade e foram rejeitados pelo povo em geral. Ambos ensinam a sabedoria celestial. Ambos chamam aqueles que ouvem de filhos. Ambos conduzem aqueles que ouvem à vida e à imortalidade e ameaçam aqueles que não ouvem com a morte. Tá? Então é só um tópico mostrando um pouquinho essas questões que, embora a mulher sabedoria ou a sabedoria aqui ou as palavras de Salomão não sejam Cristo especificamente, mas é um tipo de Cristo, vamos dizer assim. O C fala da superioridade de Cristo. Claro que Cristo é superior a todas as coisas. Aqui diz Mateus 12:42: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus, maior do que Salomão, maior do que qualquer outra coisa. Jesus é a encarnação do próprio Deus, então ele é superior por isso. A sabedoria é um atributo divino,
pertence ao seu ser. Precisamos não só de alguém que mostre o caminho, mas que seja o caminho. Então aqui é uma das formas de dizer que Jesus é superior. Jesus não é só sábio, ele não fala somente, mas ele viveu, ele se entregou, ele foi realmente alguém que fez tudo conforme o possível aqui, né, vamos dizer assim, para encarnar essa sabedoria. E João 14,6, então, citado como exemplo aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A questão aqui toda levantada. Esse tópico é mais uma forma, né, da gente desenvolver um pouquinho mais o tema, mas eu acredito que é bem claro isso, quando a gente pensa em Jesus, né? Nós temos Jesus não só como exemplo, né, mas tudo para nós. E quando se fala de Jesus, a gente lembra das palavras de Jesus, de tudo que Ele ensinou, de como Ele viveu, para que nós pudéssemos assim ter como exemplo para a nossa vida. Então, a verdadeira personificação, né, da sabedoria, é um exemplo maior, é Jesus. Vamos dizer que a gente tivesse somente os mandamentos, certo? Os mandamentos, você vai lá e segue os mandamentos, mas muito melhor é a gente ter o próprio Deus encarnado, vivendo aqueles mandamentos, seguindo num caminho, mostrando para nós, ensinando com autoridade, né? Como no final do Sermão do Monte nós lemos lá, que ele falava com autoridade. E tudo que Jesus fez, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós, como falamos há pouco, nós temos esse privilégio de ter Jesus, e por isso nós temos a sabedoria, nós temos a verdade em nossa vida. Como diz Riken, o tema da sabedoria e suas imagens associadas foram empregadas pelos sábios e poetas de Israel para investigar a vida interior de Deus e sua eterna e poderosa palavra. No Novo Testamento, a história e a imagem da sabedoria são descobertas como um manto na figura de Jesus. Jesus Cristo é superior à sabedoria, porque nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria está contida nele, não o contrário. Aquilo que a sabedoria não pode fazer, ou não pode ser ou fazer, encontramos na pessoa de nosso Salvador, Senhor e Salvador. Então, quem quer buscar sabedoria, busca Jesus. Busca Jesus. Os caminhos. Por isso a gente precisa conhecer mais a Bíblia. A gente está falando de sabedoria. Aonde que a gente encontra sabedoria? É no ar, né? O Senhor fala pelo seu Espírito Santo, mas Ele fala pelo seu Espírito Santo principalmente pela palavra de Deus. E nós precisamos conhecer mais essa palavra, que ela será uma mensagem de sabedoria para nós. Então, tudo que nós pudermos fazer, tirar esse tempo para a sabedoria, nós estaremos ganhando. Como eu disse, as distrações é uma das maiores armas do inimigo contra nós, no sentido de que, não tenho tempo para ler 10 minutos da Bíblia, né? Não tenho tempo para ir na igreja, porque hoje não dá, não tenho tempo. Então, nas distrações, nós estamos perdendo o quê? Sabedoria. Estamos perdendo o conhecimento de Deus. E aí o que vai falar mais ou menos aqui na conclusão, né? A personificação é um recurso literário fascinante. Através dela podemos enxergar um método de ensino eficaz. A mulher sabedoria e a mulher loucura são personificações de uma vida com Deus ou sem Ele. Quem quer caminhar com Deus? Não resta alternativa a não ser ouvir a voz da sabedoria.
desprezar por completo as investidas da mulher loucura, pois ela leva para a morte. E aí aquela história, né? Então você, além de ouvir, você tem que isolar-se, separar-se, desvestir, afastar-se daquilo que é loucura. E a gente vê como isso é difícil. O que as pessoas assistem na internet? O que as pessoas vão atrás? É daquilo que não vale nada. Não sei quantos viram, tem alguns perfis na internet, tipo assim: essa geladeira de porta fechada vai conseguir 10 mil seguidores em não sei o quê. Aí todo dia o sujeito posta uma foto da geladeira lá. Só uma foto na geladeira. Esse pão caindo vai conquistar 10 mil seguidores. A pessoa pega o celular, põe o pão em pé e filma o pão caindo. Aí um dia desse, eu não estou seguindo o pão caindo não, tá? Aí um dia eu fui olhar lá, alcançamos os 10 mil seguidores. Agora esse pão caindo vai atingir 100 mil seguidores. Estamos buscando. Tá. É assim que o mundo está vivendo. Aí você vê o que tem mais audiência na internet? A fofoca, falando mal do outro, né? Criticando o outro. Fazer um vídeo falando mal das pessoas, sem saber nada, não importa saber. Agora você vai lá, nas igrejas, vai ver uma pregação lá, né? A não ser um ou outro igreja que se destaca, um ou outro pregador que se destaca, as pessoas não assistem, não tem tempo para isso. Por quê? Porque é ruim? Não, a pregação é a pregação mesmo, a palavra, ensinando a palavra, mas as pessoas não querem. Então, o que está dizendo ali? Nós devemos ouvir atentamente a sabedoria e desprezar as investidas da loucura, porque sorrateiramente a loucura vai tentar atingir a nossa vida. Aplicação: em sua vida diária, procura discernir a sabedoria divina em sua vida e as investidas da mulher loucura, que esse é o grande problema também. Como a mulher loucura ou a loucura ou o inimigo, ele não é justo, ele não é honesto, você precisa discernir, porque ele vem apresentado de sabedoria. Então é como se você tivesse duas sabedorias para escolher. Olha, a sabedoria 1 veio aqui, e a loucura vestida de sabedoria vem aqui. Nós temos que discernir e rejeitar, senão a gente vai fazer de conta que não está sabendo, né? E cair naquilo que é loucura. E aí se culpa tudo, né? Se culpa, não, mas eu tenho um problema aqui, eu tenho fraqueza, não sei o quê. Ou é a tal da vitimização, né? Tudo, vamos, coitadinho, ele faz isso porque ele foi mal criado na infância, né? Então a gente tem desculpa para tudo. Mais alguém quer nos ajudar aí na conclusão? Tudo tem um custo na nossa vida, tudo. Eu costumo dizer que nada vem de graça. De graça somente a salvação, mas o crescimento espiritual, o conhecimento, tudo tem um custo. É preciso a gente gastar tempo, é preciso se interessar com isso, porque senão ficava simples demais. Salvação veio para todos. Todos aceitaram? Não. Todos entenderam? não. Mas os que entenderam, eles precisam crescer, eles precisam estar, ter discernimento, fugiu da coisa. Senão como? E como saber isso? Através de uma busca constante, aquilo que foi dito outro dia, o senhor estava falando aqui. Como se conhece uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. Como se conhece a voz da sabedoria? Ou como conhece a voz da loucura? Conhecendo a voz da sabedoria. E como conhecer a voz da sabedoria? Aí sim, precisa de tempo, precisa de estudar, precisa de meditar, precisa de alimentar-se daquilo. De outra forma, é presa fácil.
Presa fácil, aquilo que nós temos estudado. Estudamos, acho que durante a semana aí. Como nós vamos saber da ordem da salvação, né, que nós começamos? Como? Através de ouvir a palavra, e isso estar enraizado dentro do nosso coração. Quando você ouve por aqui, deixa passar por aqui, qual o efeito? Nada. Ficou mais fácil ainda para a loucura se aproximar. Opa, aqui o caminho está fácil, o caminho está aberto. Então há um custo, e muitas vezes nós não queremos pagar este custo. Romanos capítulo 12 fala que nós devemos apresentar. Paulo fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que representeis o vosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso tem o quê? Um custo. E nem sempre se quer pagar isso. Se o preço da nossa salvação, de estarmos aqui, nós não tínhamos como pagar, foi pago por nós. Nem assim nós ainda queremos fazer o que nos cabe. E uma coisa que não pode faltar, né, para a gente terminar a aula, é a gente precisa da misericórdia de Deus para nos ajudar, né? Porque nós não temos força, nós por nós mesmos somos pecadores e vamos escolher sempre lá o rodízio, né? E a gente precisa de Deus para que Ele nos ajude a dizer não àquilo que não é caminho dEle, a verdade, a não desistir. Se tropeçamos, confessamos os nossos pecados, voltamos, reconhecemos que estamos errados e seguimos para o caminho de Deus. Então, tanto ajuda para discernir o que é certo e o que é errado, porque a gente nem sempre sabe, como forças para resistir ao diabo, para resistir às tentações, aquilo que não agrada, né? A essa mulher aqui que é loucura. Ela vem para causar o mal, a destruição, né, na nossa vida.